Olá, sejam bem-vindos à nossa apresentação. Nós vamos falar aqui a respeito de PBX-IP, telefonia IP, algumas diferenças, cenários e implementações. Vamos apresentar os objetivos, conceitos, vantagens e diversas situações de aplicabilidade. PBX-IP, o que é e para que serve? Basicamente, o PBX-IP é um sistema de telefonia que funciona da mesma forma que o tradicional, porém, ele permite o acréscimo de novas formas de comunicação. Daquelas que podem ser mais notadas são os smartphones, principalmente aqueles que permitem instalar um cliente SIP. Permite também, por causa disso, utilizar aparelhos mais versáteis e modernos. Torna a mobilidade possível. Permite usar serviços VoIP de provedores IP, de operadoras de telefonia IP, inclusive o Skype, no caso o Skype SIP, e diversos softwares de comunicação, desde que eles empreguem os protocolos padrão, como o SIP e o H323. Um outro fator que frequentemente é não muito notado é que o sistema de telefonia IP permite que todo o seu sistema seja gerenciado por uma única equipe, a equipe de redes. Você não precisa mais ter separado uma equipe de redes e uma de telecom. Uma questão que gera um pouco de confusão é se um PBX-IP é de hardware ou de software. Na verdade, ele pode ser implementado como hardware ou como software, ou ambos. No Brasil, nós temos uma característica especial que é a necessidade de conviver ainda com as operadoras de telefonia que predominam com o seu serviço, em geral oferecendo links E1 e analógicos. Uma outra questão é que, em muitos casos, nós queremos aproveitar a infraestrutura existente de telefonia analógica, sobretudo os ramais, por uma questão de economia. E por causa disso, é necessário pensar no PBX por hardware nessas situações, porque é o hardware que implementa a conexão com o mundo legado da telefonia tradicional. Se pensarmos somente em telefonia IP, onde os troncos são IPs, os ramais são IP, todas as aplicações são IP, ele pode ser implementado apenas por software. Em determinadas situações, no caso brasileiro, uma boa solução é o PBX híbrido, que é composto por software e hardware. Aqui temos um exemplo de hardware. Nossa apresentação nós vamos focar bastante nesse equipamento, que é um equipamento bastante versátil, voltado para mercados como o brasileiro e outros países da Europa e Ásia, Oriente Médio. Ele se encaixa muito bem nessa situação de hibridização. Nesse caso aqui nós temos uma Control Unit que possui o funcionamento independente de um PC, não possui HD, não possui partes móveis. Nesse caso nós temos 16 ramais analógicos e troncos E1. Podemos ter também ramais IP e serviços de operadoras IP em cima desse mesmo equipamento. Uma característica interessante aqui é que o MTBF é de 14 anos, ou seja, você espera-se que ocorra uma falha a cada 14 anos. É uma confiabilidade bastante alta que é requerida em sistemas de telefonia mais críticos. Capacidades. Nesse caso que nós estamos apresentando, nos nossos exemplos focados, nós podemos pensar nesse equipamento, que é um IPU500, começando com um usuário, seria um usuário IP. E um tronco, um único tronco, se pensarmos em telefonia IP, ou, em termos de ramais analógicos, 2 ramais analógicos somente, tá? Ou 4 troncos analógicos. Ou seja, é possível começar bastante pequeno e ir crescendo modularmente. Nesse exemplo aqui, já um pouco maior, nós temos 2 módulos de expansão de 60 ramais analógicos, mais a base, que já tem 16, alguns troncos IP, ou E1 R2, e uma variedade de dispositivos que falam IP, como estejas de conferência, telefones de todos os tipos, de vários fabricantes, equipamentos de videoconferência também, tá? Que é um cenário que tranquilamente poderia suportar 100 usuários. Falando especificamente desse produto, que é o IPU500, nós podemos chegar com uma única base, sem precisar instalar software em PC, digamos assim, até 384 usuários, num único appliance, com as suas respectivas expansões, distribuídas entre ramais IP
e ramais analógicos. Se quisermos pensar em termos de preço, de fato, a telefonia analógica continua sendo mais barata, principalmente se você já tem ela lançada, você já tem todo o cabeamento lançado. Porém, se você partir do zero, é interessante considerar ela toda IP, porque você pode usar o mesmo cabeamento para as estações de trabalho e para os telefones, um único cabo. Em termos de alimentação, é necessário considerar se isso vai ser alimentado pelo switch, se for um switch PoE, ou uma tomada normal. É tudo uma questão de consideração de custo e de suporte também. Em termos de aparelhos, nós podemos pensar também em reaproveitar ou usar os próprios smartphones com cliente SIP ou softphones instalados em PC. É tudo uma questão de uso e comodidade. Aqui, em termos de modularidade, desse equipamento, que é o IPU500, você encara tudo como se fossem bloquinhos de Lego que você vai montando de acordo com a sua necessidade. Isso torna o custo bastante atraente, porque você só paga por o que você usa. Se você crescer muito, aí existe uma versão desse mesmo PBX que roda como software somente numa máquina VMware, de maior capacidade, evidentemente. Nessa situação, nós podemos escalar até 2.000 usuários. E numa versão que é voltada para data center, para rodar até na nuvem, temos a versão Select, que alcança 2.500 usuários, que é o que a maior parte das empresas brasileiras requerem. Comparando, aí surge sempre essa questão. O PBX gratuito, freeware, open source, baseado em Asterisk. Um exemplo, o Piaf Green, que é uma implementação do Asterisk, pode rodar numa maquininha virtual, um VirtualBox, em Windows. E nós temos todas as características de um PBX rodando ali. Então a questão que se coloca é a seguinte: se existem versões gratuitas implementadas por software, por que usar um equipamento onde eu vou ter que pagar por licença e por hardware? Né? Qual seria o motivo? Respondendo essa questão, a razão principal para se escolher um PBX IP do tipo IPU500 são três: a confiabilidade, suportabilidade e reparabilidade. O que quer dizer isso? Você no PBX não tem somente o PBX, você tem os endpoints, que muitas vezes correspondem à maior parte do custo. O que são os endpoints? Os seus usuários, devemos considerá-los assim, os smartphones, se for o caso, telefones IP, se a sua telefonia for baseada em telefone IP, dependendo do tamanho da sua instalação, vai ser a maior parte do custo. Nós queremos que isso seja suportável e que não traga problemas, ou seja, o meu sistema de telefonia, o meu sistema de comunicação não pode sofrer rupturas. Então é necessário que isso tudo seja suportável, facilmente gerenciável, que o tempo médio entre falhas seja pequeno e eu possa reparar os equipamentos, ou seja, que eu tenha condições de enviar um equipamento para reparo e recebê-lo do reparo também, mesmo após a garantia. Aqui apresentamos alguns cenários. Esse cenário aqui é composto por telefones analógicos, telefones IP. Telefones IP são ligados no switch. E o link é um R2. Cenário típico de um escritório de menor porte. Esse é um cenário expandido em relação àquele anterior, com expansões analógicas, um número de telefones analógicos bem maior, a quantidade de telefones IP que são interligados via switch a uma porta do próprio PBX. Links é um R2. Posso ter usuários remotos entrando pela WAN. Eles podem entrar pelo Firewall, pela VPN ou por um Session Border Controller, se o número de usuários for grande. E todo mundo que usa o Wi-Fi na sua rede, também se conectando, se integrando a esse PBX. Nós podemos compor as centrais em rede. Essa estrutura aqui se comporta como se fosse um PBX único, com a continuidade da numeração de ramais. Então é um domínio só. Isso permite também escalar para centenas até milhares de usuários. Esse é um exemplo real, onde nós temos a composição de muitas expansões analógicas, muitos telefones IP, tá? Uma outra expansão, outra control unit ligada em rede com a primeira, comportando troncos IP, e essa aqui especificamente controlando
vários centenas de usuários remotos. Uma URA mais sofisticada, ela roda em um equipamento externo, em uma aplicação. Aqui é um cenário maior ainda, é um cenário que nós usamos a versão Server Edition, ou seja, o IPO500 roda como um software, uma máquina virtual dentro de um servidor de maior capacidade. Aqui a gente pode crescer até 2.000 usuários. E nós podemos também integrar a essa estrutura, subordinar essa estrutura a IPOs físicos já existentes. Por quê? Porque eles podem acomodar o legado, tanto em termos de troncos, é um no caso, como ramais analógicos, que precisam ser integrados a essa estrutura. Então, é possível compor um cenário totalmente híbrido, onde uma boa parte dele seja completamente IP. Com links PSTN, links IP, todo tipo de link que você imaginar. Aqui é uma apresentação esquemática do que seria isso. Então você tem aqui o IPO Primary rodando no VMware, e aqui um outro IPO Primary rodando no outro VMware, e eu posso ter inclusive redundância entre eles, para toda a parte IP. A parte analógica não admite redundância porque são links físicos. Você pode implementar essa redundância de uma outra maneira, mas sempre cabe lembrar que ramais físicos necessitam de portas físicas. Em resumo, a telefonia IP ela é versátil, muito mais versátil do que a telefonia tradicional. Ela é eficiente hoje, ela é confiável, tão confiável quanto a telefonia tradicional o foi por muitas décadas, e é plenamente escalável, de várias formas. Então, com isso, nós temos confiabilidade, nós temos suporte e reparabilidade. São fatores que devem ser considerados. É também a única forma de atender a questão da mobilidade de funcionários. Se eu tenho funcionários remotos, funcionários móveis, a única forma de atender essa questão é com telefonia IP. E também a única forma de integrar as novas formas de comunicação das empresas, como o Instant Messaging, os novos dispositivos que estão disponíveis, tá, em qualquer lugar. E também todos aqueles que estão integrados na rede através do Wi-Fi. Um fator importante que não pode ser nunca ignorado, que o seu pessoal de TI pode cuidar da telefonia, porque nesse tipo de sistema, tudo é equipamento de rede, tudo é aplicação. Não se faz distinção mais entre telecom e redes. Tudo é redes. Não existe mais caixa preta. Você deve considerar, então, tudo como serviço de comunicação IP. Se você quiser saber mais, visite o nosso site www.p10.com.br, consulte nossos papers e você lá pode obter mais informações e solicitar informações concretas sobre implementações para o seu caso. Obrigado.